Olá pessoal, bem-vindos à nossa primeira aula do curso de VBA, Programação VBA para Excel, módulo 1. Esse curso é dividido em 2 semanas, esse módulo 1 é 2 semanas, a gente vai ver uma introdução ao VBA, conhecer a ferramenta VBA e já começar a entender e começar a aprender a linguagem de programação VBA. E aí no módulo 2, eu já convido todos vocês para participar, ele será um curso maior de 3 semanas e aí sim, no módulo 2 a gente vai fazer várias macros, várias rotinas profissionais para a gente trabalhar no nosso dia a dia, tá? Imagina, esse curso foi pensado para um começo do zero, tá pessoal? Então assim, talvez você já venha com a intenção de já sentar e programar, mas a gente tem que ter toda uma sequência didática, uma sequência pedagógica que a gente tem que respeitar, porque o curso foi desenvolvido em cima de uma lógica de aprendizagem, tá? Então assim, não adianta eu abrir aqui o editor e já começar a programar. Você ficar olhando, passar atividades sem ter uma teoria, um embasamento. Então eu peço um pouquinho de paciência e em vez de eu ficar falando aqui, falando, eu trouxe umas peças, os slides. Esses slides aqui vocês não precisam nem ter, porque esse aqui é um resumo que do início do seu e-book. Eu entendo que você já deve ter dado uma lida, já começaram a estudar via e-book. Esse é um resumo que eu trouxe dele, tirei algumas partes importantes para mim mostrar para vocês aqui, para a gente começar a interação, ok? Então vamos lá. VBA, o que seria esse VBA? O famoso VBA. VBA é uma ferramenta que pode ser usada no Microsoft Excel para dar mais opções de controle e edição de uma planilha. Basicamente, o VBA atua como uma linguagem de programação a serviços do usuário, permitindo a criação de macros e automatização de diversos processos dentro das planilhas e tabelas desenvolvidas no Excel. Resumidamente, pessoal, o VBA é uma linguagem de programação. E de qual empresa? Da Microsoft. Então, todos os softwares do Office, por exemplo, é baseado na linguagem de programação VBA. E aí a gente tem essa opção do VBA, Visual Basic Application, vocês devem ter visto lá na apostila. Ele tem as funcionalidades que a gente consegue executar por trás do Excel, por trás do Word, por trás do PowerPoint, por trás do Outlook. Quando eu digo por trás, imagina que eu abro um Excel. Eu abro um Excel aqui e eu quero digitar alguma coisa e eu quero pôr em negrito. Eu clico aqui e aperto esse botão, negrito, Então, por trás, o que seria isso? Eu consigo digitar através do VBA. Eu consigo selecionar através do VBA, eu consigo selecionar algumas células e colocar em negrito através de códigos VBA. Tá? Isso me dá a automatização da minha planilha, das minhas rotinas, beleza? Então vamos seguir. VBA é uma sigla da Visual Basic for Application e de forma resumida permite que o usuário aplique alguns recursos de programação em documentos Microsoft. No caso específico do Excel, o uso do VBA permite que planilhas ganhem um arsenal de possibilidades na forma de controle, realizar cálculos e automatizar alguns processos de edição. Quando e por que usar o VBA? Há 3 razões principais para considerar a programação em VBA no Office: automação e repetição, extensões para a interação do usuário e interação entre aplicativos e Office. Automação e repetição. Então, quando você tem uma rotina que você quer automatizar, você quer evitar repetições, copiar e colar numa planilha gigante, você pode fazer uma rotina em VBA para fazer esse copiar e colar para você tudo ao mesmo tempo. Extensões para a interação dos usuários, a gente pode colocar algumas ferramentas para facilitar a interação entre aplicativos do Office. Tá? Posso disparar um e-mail automático via o Outlook, posso tirar de um Word e montar um Excel, por aí vai. Modelos de objeto. Então, o conceitual já foi dito aqui, tá? O conceito acredito que já é tranquilo, não adianta a gente ficar passando. O modelo de objetos, pessoal. Os desenvolvedores organizam os objetos de programação em uma hierarquia chamada de modelo de objetos de aplicativo. O Word, por exemplo, tem um objeto application de seu nível superior, que contém um objeto documento. O que seria um objeto, pessoal? O objeto carro, por exemplo. O objeto carro, ele faz coisas, Ele liga, ele se desloca, ele acelera, ele freia e ele tem características. Ele tem porta, ele tem banco, ele tem volante. Então, o VBA ele trabalha assim também. Então, quando ele fala que o Word, por exemplo, tem um objeto aplicativo, então quando você abre o Word
do zero. Abrir o Word, você está abrindo um objeto application, uma aplicação Word. É o nível superior do Word. E quando ele abre o Word, ele abre junto um documento, que é o que você vai logo digitar. Tá? Então esse é o objeto documentos. Eu não posso ter um application aberto e vários documentos sendo editados. Um exemplo mais clássico seria o do Excel, né? Então, por exemplo, quando eu abro o Excel, eu estou abrindo uma pasta de trabalho. Então, meu objeto, meu application vai ser aquela pasta de trabalho que eu abri. E os meus objetos, documentos, que lá vai ser sheets, né? De sheets, CSHEETS, de planilhas. Cada planilha minha vai ser um outro objeto, tá? Dentro de um objeto maior que é o application. Então, quando eu quero, por exemplo, eu tenho lá application, pasta de trabalho, documentos, e aí eu tenho uma aba plan 1, plan 2, plan 3. Aí eu falo com o VBA, eu quero manipular o objeto plan 1, eu quero manipular o objeto plan 2, eu quero manipular o objeto plan 3. Tá? Vai ficar mais claro para vocês. O objeto documentos contém objetos parágrafo e assim por diante. Depois que um objeto existe, é possível manipulá-lo, definindo suas propriedades e chamando seus métodos. Então, depois que uma planilha do Excel existe, um objeto, eu consigo chamar os métodos, solicitando que ele faça alguma coisa, e as propriedades, alterando a forma, as propriedades desses objetos. Tá? Se você pensar num objeto como um substantivo, as propriedades são os adjetivos que descrevem o substantivo, e os métodos são os verbos que dão vida ao substantivo. Exemplo, um método salvar. Toda planilha tem que ser salva. Então, o método é uma ação. Eu quero salvar essa planilha. Então, eu falo, VBA, salva essa planilha com o nome X. Propriedade, eu quero alterar o conteúdo da célula C1. Tá? Eu quero alterar o nome da planilha da aba 2 e assim por diante. Estou alterando uma propriedade do objeto. Ao alterar uma propriedade, você altera algumas qualidades da aparência ou do comportamento do objeto. Chamar um dos métodos do objeto faz com que o objeto execute alguma ação. Está claro isso, né, pessoal? Tem que ficar bem claro, que vocês vão ver que o VBA ele é baseado em cima disso, ok? O código VBA é executado em um aplicativo aberto do Office em muitos dos objetos que o código manipula já se encontram em execução. Por exemplo, os objetos application, worksheet do Excel, documentos do Word, presentation do Power BI, Explorer e o folders do Outlook. Métodos, já defini métodos para você. No Word, por exemplo, você pode alterar propriedades e chamar os métodos do documento atual do Word, usando a propriedade Active Document do objeto aplicativo. Essa propriedade Active Document retorna uma referência para o objeto documento que está ativo na aplicação Word. Retornar uma referência para significa oferecer acesso a. Um exemplo aqui de código, ó. O código a seguir faz exatamente aquilo que diz, ou seja, salva um documento ativo do aplicativo. Então vamos entender isso aqui, ó. Eu estou com o objeto application e eu quero que ele pegue o documento ativo desse application. Porque o documento ativo, eu posso ter três aqui, ó. Até aqui eu tenho dois Words aberto. Eu quero o ativo. Qual que é o ativo? É o que eu estou trabalhando agora. Eu quero que você salve o documento ativo da aplicação Word. Eu quero que você salve o objeto ativo do objeto Word. Ok, galera? Tá claro, né? Ó, acredito que esteja claro. Leia o código da esquerda para a direita. Nesse aplicativo, no documento referenciado pelo Active Documents, use o método salvar. Lembre-se de que salvar é a forma mais simples do método e não exige que você não forneça nenhuma instrução detalhada. Você instrui o objeto documento para salvar. Ele não exige mais informações. Ele quer dizer que, e se eu quisesse salvar como? Eu já teria que falar com ele onde salvar e o nome do arquivo, né? Aqui, ó, ele traz isso. Ó. Quando o método exige mais informações, esses detalhes são chamados de parâmetros. Então, aqui eu tenho um parâmetro, que é o nome do arquivo, o nome do novo arquivo. O código a seguir executa o método save as, que exige um novo nome para o arquivo. Então aqui, ó, aplicate o Word, o documento ativo do Word, salve ex. Os valores listados entre parênteses, após o nome de um método, são os parâmetros. Aqui o novo nome do arquivo
é um parâmetro de método, serve propriedades. Lá você usa a mesma sintaxe para definir uma propriedade usada para ler uma propriedade. O código a seguir executa o método para selecionar a célula 1 no Excel e, em seguida, definir uma propriedade para colocar algo nessa célula. Então, o que quer dizer isso? Eu tenho a célula 1 vazia, tem uma propriedade dela. O que tem na célula 1? Nada. Propriedade nada. E aí eu pego o método value e eu insiro o hello world nela. Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos entender, ó. Eu quero select. Então, aqui eu estou fazendo um método. Toda planilha seleciona, né? Então, selecione Ranger A1. Então, selecione a célula A1 para mim. Da Active Sheet, da planilha ativa, da Application Excel. Viu? Entenderam? Ó, selecionar A1 da planilha tal do Excel da pasta de trabalho X. Depois que você fez essa seleção, eu vou dar um outro comando. Eu vou pegar Hello World e vai inserir ela em Select, que é esse cara aqui. Então esse aqui é o que? É a célula selecionada da Application que eu estou trabalhando nesse momento. Importância de entender essa estrutura de objetos. É o modelo de objetos que eu estou mostrando para vocês. Eu vou fazer esse exemplo prático para vocês verem, tá? Então aqui, ó, na primeira linha do trecho do código, há o objeto aplicativo, ok? Aqui representado pelo Excel. E em seguida, Active Sheets, que fornece acesso à planilha ativa. Depois há um termo menos conhecido, intervalo, que significa definir um intervalo de célula dessa forma. O código instrui o intervalo a criar a si mesmo, a si próprio, apenas com a célula A1. Entre outras palavras, a primeira linha do código define um objeto intervalo e executa um método em relação a ele, que é selecionar. O resultado é armazenado automaticamente em uma propriedade aplicativo chamada seleção. Importante, o primeiro desafio na programação VBA é ter uma noção de modelo de objetos de cada aplicativo Office e ler a sintaxe do objeto. Se você entende isso aqui, pessoal, se você sabe ler isso aqui, você já dá um passo importante, porque a maioria dos códigos que a gente precisa, a gente tem na internet. Então, como é que eu vou encontrar um código que me atenda se eu não sei interpretar esse código, tá? Poxa, Diego, mas como é que eu vou decorar isso aqui, ó? Applicate, Active Sheets, Range e tal. Se você usar o dia todo, você decora. Mas se você não usar o dia todo, esporadicamente, igual eu busco na internet, já busco em códigos, outros códigos que eu já desenvolvi, né? As linhas que eu preciso, só que eu sei interpretar. Eu sei ler o que essa... Eu bato o olho, eu sei o que ela faz. É isso que é importante, tá? O modelo de objetos são semelhantes em todos os aplicativos do objeto, mas são específicos para os tipos de documentos manipular. A segunda linha vai te explicar. A segunda linha do código define o valor proprietário de seleção Olá Road, e esse valor é exibido na célula 1. O código VBA mais simples gravado pode meramente obter acesso aos objetos no aplicativo. Por exemplo, você poderia obter acesso à linha em uma tabela Word e alterar sua formatação com o script do VBA. Então é isso, pessoal. Num outro momento eu vou começar a mostrar esses códigos do nosso VBA. Esse vídeo eu acho que vai ficar um pouco grande, vai ficar um pouco extenso. Eu não gosto de vídeo em mais de 10 minutos. Os vídeos são geralmente de 5 a 8 minutos. Mas esse, como se trata de uma introdução, uma parte um pouco mais teórica, acho que não teve como fugir, tá? Então, aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais.